Lembrando que o dividendo é pago em função da quantidade de ações possuída e não do valor financeiro que você aportou. Então, esse é um primeiro passo. Vamos fazer o seguinte, ao invés de você olhar o patrimônio que você tinha, vamos dar uma olhada na quantidade de ações que você adquiriu durante todo esse período, Exato. na quantidade de fundos imobiliários que você... Não vou falar esperto dele, na quantidade de fundos imobiliários que você adquiriu. Calma lá. Né? Ou fundos imobiliários ou ativos de renda fixa que você adquiriu ao longo desse período. Poxa, você acumulou uma quantidade muito grande de ações, de ativos nesse período. Então, nesses momentos desafiadores, né, principalmente, que você não fica super empolgado e tal, você pensa em desistir, dá uma olhada na quantidade. Isso é muito bacana. Exatamente. Né? E no fluxo de dividendos pingando também, né? Isso dá um certo conforto para quem está começando também. Perfeito. Legal, quer Não, fazer as honras, Fabião? Não, basicamente, o que a gente procura, né? Se a estratégia se chama carteira previdenciária, qual que é a premissa principal? Bom, você precisa ter ativos na sua carteira que, claro que não existe nenhuma garantia e empresas ao longo do caminho passam por dificuldades, nada garante que ela vá se perpetuar. Mas você precisa escolher ativos de maneira que os seus negócios tornem mais provável que essa empresa perdure por 10, 20, 30, 40 anos. Você está pensando aqui, afinal, em longo prazo. Então, esse é um dos critérios, perenidade. O segundo critério, então, empresas que não só gerem um fluxo de caixa saudável, como consigam também continuar investindo, manter os seus negócios, os seus CAPEX, enfim, inovação, sempre muito importante, e remunerar muito bem o seu acionista. Então, quais são, geralmente, claro que não dá para generalizar, não é só fazer o filtro dos 5 setores e sair comprando qualquer coisa, porque, claro que existem exceções. E nos momentos bons, geralmente são empresas que acabam se recuperando, tem um ramp-up bastante positivo. Então, muito provavelmente vocês devem estar vendo aí, por exemplo, as casas, né, de análise, enfim, recomendando bancos, energia, enfim, que são setores considerados mais defensivos perante a bolsa, né? Perfeito. Perante o índice. Né? E aí a pessoa vai lá, tá começando, fala, pô, legal, montou reserva de emergência, aí pegou o BEST, filosofia BEST, aí foi lá em bancos, ela falou, caraca, tem um monte de bancos. Ela falou, energia, pô, tem um monte de... E lembrando que é um porto seguro para momentos de crise na bolsa, né? Então, muito provavelmente vocês devem estar vendo aí, por exemplo, as casas, né, de análise, enfim, recomendando bancos, energia, enfim, que são setores considerados mais defensivos perante a bolsa, né? Perfeito. Perante o índice. Né? Perfeito. E aí a pessoa vai lá, tá começando, fala, pô, legal, montou reserva de emergência, aí pegou o BEST, filosofia BEST, aí foi lá em bancos, ela falou, caraca, tem um monte de bancos. Ela falou, energia, pô, tem um monte de empresas de energia. Eu não tenho tempo. Lembrando que, por mais que a gente fale de dividendos, o pessoal sempre por essa renda extra, enfim, mas não existe nenhum tipo de garantia. O mercado de renda é variável. Enquanto está subindo, maravilhoso. Agora, quando está caindo, você percebe que, de fato, a renda varia, né? A renda variável varia. Então, acho que o primeiro passo, de fato, é ter essa reserva de emergência, que é um paralelo do você se jogar do avião e saber como é que abre o paraquedas, né? As pessoas geralmente fazem o contrário. Se jogam do avião e no meio do caminho... Tenta pegar. Quando vai ver, tem super pouco tempo para ter margem de manobra, né? E acaba não sobrevivendo, né? Então... Infelizmente, é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Então, acho que esse seria o primeiro passo, ser conservador e ter ali um dinheirinho na sua renda fixa. Você tem. Você tem a sua reserva de emergência separada. Isso, eu tenho a minha reserva de emergência separada. Como é uma emergência, e por causa desses poucos, né, enfim, desse pouco ganho, a pessoa acaba perdendo um dinheiro que, de fato, ele precisaria de uma liquidez, né? Criar um produto que tem liquidez diária para você deixar sua reserva. Não, mas a gente costuma falar que as pessoas pensam em emergência como se fosse algo ruim, mas pode ser algo bom. Eu falo o seguinte, pô, se você receber uma proposta, né, de trabalho fora do país, sabe? Se você quer fazer um curso fora, né? Poxa... E aí tá no momento ruim para você resgatar suas ações, qualquer outros ativos que você tenha na carteira, pode ser uma boa você utilizar a reserva de emergência. Agora, montei a reserva de emergência. A gente gosta de todas as linhas de receitas que tem lá embaixo. Então tem a Move, que é lubrificantes, tem a Raízen, que acabou de fazer um IPO aí recentemente, né? Enfim, você tem ali excelentes linhas de receita lá embaixo. A Comgás também, né? Então... Experimenta falar pra Comgás que o seu gás tá caro. Ela vai lá e corta seu gás, não tem o que fazer. Você vai ter que engolir esse boleto no final do mês. Então, você tem um desconto de holding, ou seja, se você pegar quanto vale cada um desses negócios individualmente e fazer proporcional qual é a posição da Cosan Holding nesses investimentos,
sai muito mais barato você comprar ações da holding, Cosan, do que comprar ações individuais de cada uma dessas, se todas elas fossem listadas em bolsa. 3 de 4 são, né? Então, tem um desconto de holding hoje de aproximadamente 44%, sendo que Nossa. o normal é entre 15% e 20%. Tá barato, tá um bom preço. Lembrando que um seguro, o que que é? Você paga o seguro, aquele dinheiro fica represado na seguradora, ela tem que manter uma reserva, e o resto é uma tesouraria. Basicamente, uma seguradora, ela trabalha com o seu dinheiro. Então, conforme a taxa de juros vai subindo, aquele dinheiro que fica lá parado vai começar a render mais, né? Então, ela consegue trabalhar os seus resultados financeiros de uma maneira mais eficiente. Então, você tem essas duas questões atrapalhando hoje, que são sazonais, na minha opinião. Sinistros de Covid, você tem também uma questão de quebra de safra agora no meio do ano, que a gente teve uma geada muito forte aí no país. Quebra de safra, então pode ser que o terceiro tri sofra um pouquinho. Mas acredito bastante na normalização do payout para o ano que vem. Sem dúvida. É um banco mais Tá caro que o esticado. Banco do Brasil. Sem dúvida. Se você pega múltiplos, não tem aqui de cabeça, mas pegando o Banco do Brasil, que é muito mais familiar para mim, você tem um banco que é o maior private do Brasil, de longe, de muito boa qualidade, inclusive, apesar de ser um banco estatal. Você tem uma empresa que é referência, enfim, em crédito rural, Isso né? que eu ia falar, eles têm uma parte, né? E eles são o banco mais antigo, e eles têm uma parte muito forte do agronegócio. É, Porque todos os meus amigos que eu converso, que mexem com fazenda, essas coisas, todos têm conta no Banco do Brasil. sim. Se eu não me engano, ele foi fundado em 1808. Se a gente olhar o valuation hoje de Nubank, pelo que ele foi avaliado, digamos assim, ele está valendo mais do que o Banco do Brasil. Faz sentido isso? Na minha visão, não. Pode ser que para quem invista nesses bancos, sim. Na minha visão, não. Hoje você tem o Banco do Brasil negociando a 0,5 vezes o valor patrimonial. O que que é isso? Tudo que tem lá no balanço do banco, tudo que tem lá, tá? A valor contábil, você pode comprar hoje na bolsa com um desconto de 50%. Tá de graça, hein? Tá barato o Banco Quando do você Brasil. coloca nessas palavras, né? Às vezes fala, não, 0,5 valor patrimonial. O que que é isso? Na verdade, você está comprando com desconto de 50%, você está levando todo o balanço do Banco do Brasil pela metade do preço. É liquidação, não é? Sem dúvida. É um banco mais Tá caro que o esticado. Banco do Brasil. Sem dúvida. Se você pega múltiplos, não tem aqui de cabeça, mas pegando o Banco do Brasil, que é muito mais familiar para mim, você tem um banco que é o maior private do Brasil, de longe, de muito boa qualidade, inclusive, apesar de ser um banco estatal. Você tem uma empresa que é referência, enfim, em crédito rural, Isso né? que eu ia falar, eles têm uma parte, né? E eles são o banco mais antigo, e eles têm uma parte muito forte do agronegócio. É, Porque todos os meus amigos que eu converso, que mexem com fazenda, essas coisas, todos têm conta no Banco do Brasil. sim. Se eu não me engano, ele foi fundado em 1808. Se a gente olhar o valuation hoje de Nubank, pelo que ele foi avaliado, digamos assim, ele está valendo mais do que o Banco do Brasil. Faz sentido isso? Na minha visão, não. Pode ser que para quem invista nesses bancos, sim. Na minha visão, não. Hoje você tem o Banco do Brasil negociando a 0,5 vezes o valor patrimonial. O que que é isso? Tudo que tem lá no balanço do banco, tudo que tem lá, tá? A valor contábil, você pode comprar hoje na bolsa com um desconto de 50%. Tá de graça, hein? Tá barato o Banco Quando do você Brasil. coloca nessas palavras, né? Às vezes fala, não, 0,5 valor patrimonial. O que que é isso? Na verdade, você está comprando com desconto de 50%, você está levando todo o balanço do Banco do Brasil pela metade do preço. É liquidação, não é? A gente vive num país que vira e mexe, você tem ondas inflacionárias fortíssimas. Então, você precisa de ativos que tenham poder de barganha de conseguir corrigir o preço dos seus produtos, pelo menos pela inflação, né? Ou ter um custo reduzido abaixo da inflação, enfim, que tem esse tipo de vantagem competitiva. E terceiro, de novo, a gente está falando de uma carteira previdenciária. No futuro, você vai querer um patrimônio que te gere renda. Então, empresas que não só gerem um fluxo de caixa saudável, como consigam também continuar investindo, manter os seus negócios, os seus CAPEX, enfim, inovação, sempre muito importante, e remunerar muito bem o seu acionista. Então, quais são, geralmente, né, claro que não dá para generalizar, não é só fazer o filtro dos 5 setores e sair comprando qualquer coisa, porque, claro que existem exceções. Mas a gente sempre fala muito do BEST. O que é o BEST? É um acrônimo maravilhoso que um aluno nosso sugeriu e a gente apelidou e pegou para a gente, que são os 5 melhores setores para você começar a analisar para uma carteira previdenciária. BEST: bancos, energia, seguros, saneamento e telecom. Perfeito. Repare que todas elas são empresas de serviço, Uhum. cujos boletos no final do mês
você não consegue escapar. Uhum. Então, você precisa pagar o seu cartão de crédito, você precisa ali pagar o seu seguro saúde, o seu seguro do carro, enfim, né? Então são negócios bastante perenes e que em momentos de crise, geralmente são as últimas contas que as pessoas deixam de pagar, né? Exatamente, seria mais Uhum. fácil comprar um ETF, né? Uma pena que é um mercado ainda pouco desenvolvido, mas acho que estamos caminhando para isso, né? Sim. Então, eu selecionaria 5 boas empresas para acompanhar e ir alternando essas compras frequentes. Uhum. Fazer metas em quantidade de ações é extremamente importante. Porque quando você foca na quantidade de ações e não no valor financeiro em si que você está aportando, você percebe que se esta ação de boa qualidade cai, se o preço cai, com este mesmo recurso você compra mais ações e chega na sua meta mais rápido. Lembrando que o dividendo é pago em função da quantidade de ações possuída Uhum. e não do valor financeiro que você aportou. Perfeito. Então, esse é um primeiro, Isso é primeiro passo muito na legal, bolsa. muito legal mesmo, porque tem gente que fala o seguinte, poxa, Gui, mas a gente está entrando num período político, né, e talvez econômico super desafiador, e aí eu não quero investir em ações, porque eu vou olhar lá o meu patrimônio, se a gente olhar o que aconteceu lá no governo Dilma II, né, ali no final do Dilma I, Dilma II, a gente vê que, pô, o Ibovespa ficou parado e eu não evoluí financeiramente. Eu falo, poxa, vamos mudar a sua ótica? Vamos fazer o seguinte, ao invés de você olhar o patrimônio que você tinha, vamos dar uma olhada na quantidade de ações que você adquiriu durante todo esse período, Exato. na quantidade de fundos imobiliários que você... Não vou falar isso perto dele, na quantidade de fundos imobiliários que você adquiriu, calma lá. né, ou fundos imobiliários ou ativos de renda fixa que você adquiriu ao longo desse período, poxa, você acumulou uma quantidade muito grande de ações, de ativos nesse período. Então, nesses momentos desafiadores, né, principalmente, que você não fica super empolgado e tal, você pensa em desistir, dá uma olhada na quantidade. Isso é muito bacana, né? Exatamente. Lembrando que, por mais que a gente fale de dividendos, o pessoal sempre procura essa renda extra, enfim, mas Uhum, não existe nenhum tipo de garantia. É um mercado de renda variável. uhum. Enquanto está subindo, maravilhoso. Agora, quando está caindo, você percebe que, de fato, a renda varia, né? A renda variável varia. Então, acho que o primeiro passo, de fato, é ter essa reserva de emergência, que é um paralelo do você se jogar do avião e saber como é que abre o paraquedas, né? Uhum. As pessoas geralmente fazem o contrário. Se jogam do avião e no meio do caminho Tenta pegar. tenta... como é que abre? Não, sei o quê. Uhum. E quando vai ver, tem super pouco tempo para ter margem de manobra, né? E acaba não sobrevivendo, né? Então, infelizmente, é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Então, acho que esse seria o primeiro passo, ser conservador e ter ali um dinheirinho na sua renda fixa. Você tem. Então, empresas que não só gerem um fluxo de caixa saudável, como consigam também continuar investindo, manter os seus negócios, os seus CAPEX, enfim, inovação, sempre muito importante, e remunerar muito bem o seu acionista. Então, quais são, geralmente, né, claro que não dá para generalizar, não é só fazer o filtro dos 5 setores e sair comprando qualquer coisa, porque, claro que existem exceções. E nos momentos bons, geralmente são empresas que acabam se recuperando, tem um ramp-up bastante positivo. Então, muito provavelmente vocês devem estar vendo aí, por exemplo, as casas, né, de análise, enfim, recomendando bancos, energia, enfim, que são setores considerados mais defensivos perante a bolsa, né? Perfeito. Perante o índice. Né? E aí a pessoa vai lá, tá começando, fala, pô, legal, montou reserva de emergência. Aí pegou o BEST, filosofia BEST. Aí foi lá em bancos. Ela falou, caraca, tem um monte de bancos. Ela falou, energia, pô, tem um monte de... Lembrando que o dividendo é pago em função da quantidade de ações possuída e não do valor financeiro que você aportou. Então, esse é um primeiro passo. Vamos fazer o seguinte, ao invés de você olhar o patrimônio que você tinha, vamos dar uma olhada na quantidade de ações que você adquiriu durante todo esse período, Exato. na quantidade de fundos imobiliários que você... Não vou falar isso perto dele, na quantidade de fundos imobiliários que você adquiriu, calma lá. né, ou fundos imobiliários ou ativos de renda fixa que você adquiriu ao longo desse período, poxa, você acumulou uma quantidade muito grande de ações, de ativos nesse período. Então, nesses momentos desafiadores, né, principalmente, que você não fica super empolgado e tal, você pensa em desistir, dá uma olhada na quantidade. Isso é muito bacana, né? Exatamente. E no fluxo de dividendos pingando também, né? Isso dá um certo conforto para quem está começando também. Perfeito. Legal, quer Não, manda fazer as bala. honras, Fabião? Não, basicamente, o que a gente procura, né? Se a estratégia se chama carteira previdenciária, qual que é a premissa principal? Bom, você precisa ter ativos na sua carteira que, claro que não existe nenhuma garantia e empresas ao longo do caminho passam por dificuldades, nada garante que ela vá se perpetuar. Mas você precisa escolher ativos de maneira que os seus negócios tornem mais provável que essa empresa perdure por 10, 20, 30, 40 anos. Você está pensando aqui, afinal, em longo prazo. Então, esse é um dos critérios, perenidade. O segundo critério,